Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Olha, nesse vídeo falaremos a respeito da mentira, o que a Bíblia relata a respeito da mentira e o que podemos extrair da Bíblia Sagrada para colocar em prática em nossas vidas e caminharmos com Deus sem a mentira. Se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento aqui embaixo, se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Qual o significado de mentira na Bíblia Sagrada, meus irmãos? A mentira na Bíblia é identificada sempre como um grave pecado, pois aqueles que mentem deliberadamente são filhos do diabo e não terão parte na bem-aventurança do Senhor. A mentira é uma declaração falsa. Mentir significa falsear a verdade, transmitir uma informação enganosa como se fosse verdadeira. Infelizmente, meus irmãos, a mentira é algo muito comum na humanidade, pois ela faz parte da natureza caída do homem. Tem muita gente que mente com toda facilidade e até se orgulha de sua capacidade de mentir e enganar as pessoas. Há casos, inclusive, de mentirosos que mentem com tanta naturalidade que eles próprios acabam acreditando na mentira que contam. Mas a Bíblia reprova seja qual for a mentira, meus irmãos. Isso porque a mentira é uma afronta ao Deus vivo, cuja verdade é infinita. E é um de seus atributos. O Deus que é inteiramente verdadeiro não pode mentir, querido. Tudo que provém dele é necessariamente verdadeiro, infalível, absolutamente confiável, meus irmãos. Então a mentira, ela é oposta a Deus e a sua santa palavra, que em si mesmo é a verdade. A Bíblia diz que Deus odeia tudo o que envolve a mentira. Provérbios 6,16 relata isso. O povo de Deus também é chamado a não envolver-se com a mentira. Jamais, querido, não pode. Por isso, entre os 10 mandamentos, há uma declaração que reprova contra a mentira. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Êxodo 20, verso 16, o que significa que a mentira é um pecado contra Deus e contra o seu próximo. Por isso, há exemplos do Senhor. Os cristãos devem se caracterizar pela palavra, ou seja, defender, a verdade e se afastar da mentira. A origem da mentira na Bíblia ela é um dos versículos mais lembrados sobre a mentira na Bíblia é aquela que diz que o diabo é o pai da mentira. Ele jamais se firmou na verdade, porque não há qualquer verdade nele. Ele prefere a mentira, porque como mentiroso, isso lhe é próprio, querido. Então isso significa que Satanás foi o primeiro mentiroso da história. Foi através de uma mentira dele que o primeiro casal foi seduzido a transgredir a lei de Deus. Sim, meus irmãos, o primeiro casal a mentir registrado na Bíblia teve justamente Satanás como seu protagonista, irmão. Ele disse a Eva que se ela e Adão desobedecessem a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento, eles se tornariam como Deus e não sofreria nenhuma punição, como está em Gênesis 3. Quem mentiu então aqui? Depois da queda de Adão, do homem, tão logo o homem adotou a mentira como uma das suas características mais íntimas. Caim, a primeira pessoa nascida neste mundo, foi um mentiroso. Inclusive isso mostra a loucura da mente perversa do pecador, querido, pois Caim não hesitou em tentar mentir ao próprio Deus, como Gênesis relatou lá, Gênesis 4:9. Depois de Caim, o que não faltou no mundo foram pessoas mentirosas. Por isso, a Bíblia realmente registra inúmeros casos de pessoas que mentiram. Isso explica porque o salmista escreve que os ímpios andam errados desde o nascerem, ou seja, falando mentira. Salmo 58, verso 3. O homem caído é
tão reprovado, querido, que ele faz da mentira o seu refúgio e da falsidade o seu esconderijo, querido. A mentira é tão perigosa que até mesmo o homem piedoso pode ser atraído por ela, querido. Foi assim que Abraão e Isaac mentiram quando aos seus verdadeiros relacionamentos, ao dizer que suas esposas eram suas irmãs, embora no caso de Abraão essa informação também fosse verdadeira. A boa notícia é que depois aos dois patriarcas repararem, ou seja, esses erros, eles seguiram com Deus. Jacó, antes de ter sido encontrado com Deus também, foi uma pessoa conhecida por seus enganos, querido. Os filhos mais velhos de Jacó também usaram da mentira como arma para prejudicar o seu irmão José. O mesmo José também foi alvo de mentira da mulher de Potifar. Geazi, o servo do profeta Eliseu, também caiu na mentira e acabou sendo terrivelmente castigado por isso. Até mesmo o apóstolo Pedro, querido, acabou mentindo quando ele se importou de negar que era um seguidor de Jesus Cristo. Mas Pedro se arrependeu amargamente e foi restaurado. Um caso clássico de mentira na Bíblia registrado no Novo Testamento é aquele que envolve Ananias e Safira. Os dois tentaram mentir para os apóstolos e para a igreja, mas acabaram mentindo, ou seja, ao próprio Espírito de Deus. Ambos morreram imediatamente após a mentira. O fim dos que praticam a mentira, logo, irmão, longe de Deus ficam. Os homens suprem a verdade pela injustiça, preferem a mentira ao invés da verdade de Deus, por causa da dureza de seus corações. Deus entrega os pecadores impenente, querido, aos seus próprios pecados, para que se afundam cada vez mais neles e caiam na operação do engano próprio. E assim que nos dias finais da presente era, o mundo, irmão, conhecerá o anticristo, que será um mentiroso nato. Ele será um especialista em mentir, capaz de protagonizar até mesmo simular milagre, dando ao mundo, querido, sinais, prodígios de mentiras. As pessoas iníquas vão crer nele em seu engano e serão julgadas por terem rejeitado a verdade e sentirão prazer na iniquidade, querido. Enquanto o anticristo não se manifestar, os muitos falsos profetas têm atuado também ao longo de toda a história da igreja, enganando as pessoas com mentira contra a verdade de Deus. O próprio Paulo escreve que isso não é de se espantar, pois essas pessoas são agentes de Satanás. E o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz para espalhar a sua mentira, como está lá em 2 Coríntios 2, 14, 13 ao 15. Mas o Deus é perfeitamente santo, justo e verdadeiro, jamais tolerará mentira. Por isso, os mentirosos não herdarão no reino dos céus. No grande dia, querido, no dia final, os mentirosos serão juntados e lançados para sempre no lago de fogo, como está em Apocalipse 21, 8, 27. Contra a mentira, querido, armas eficazes é a verdade que liberta, João 8, 32.